Deus seja louvado. Falando da vida de Jesus, Jesus Cristo ocupa o lugar central das mensagens na Bíblia. Todo o Antigo Testamento também caminha para ele. E todo o Novo Testamento gira em torno dele. Jesus de Nazaré é realmente o Messias prometido por Deus através dos profetas. Nele se realiza a nova eterna aliança. O próprio Cristo fez questão de dizer várias vezes que nele se realiza as Escrituras Sagradas. Eis como ele falou aos judeus que duvidavam de sua divindade. Vós examinais a Escritura, porque julgar tem nelas a vida eterna. Ora, são elas que dão testemunho de mim. João 5:39. Vamos dar aqui uma visão da vida e da missão de Jesus. Antes, porém, queremos lembrar que os evangelistas não tiveram a intenção de fazer uma biografia do Senhor Jesus, mas apenas a preocupação de mostrar que ele era o Messias prometido. Messias é um termo hebraico que corresponde à palavra Cristo na língua grega. Quer dizer ungido, equivale ao Senhor ou Santo de Deus. Nascido em Belém. Jesus nasceu de Maria nos arredores de Belém, na Judéia, a 7 quilômetros de Jerusalém. Não teve um pai na terra, seu nascimento foi obra do Espírito Santo, registrado em Lucas 1:35. Seu pai foi o próprio Deus, Jesus mesmo disse. Saí do pai e vim ao mundo, em João 16:28. O que Jesus teve na terra foi um pai adotivo, um tutor. Era o carpinteiro José, residente em Nazaré, na Galiléia. O nascimento de Jesus dividiu a história em duas grandes épocas. Antes de Cristo e depois de Cristo, portanto, a data de seu nascimento deveria ser o ano zero, mas ninguém sabe ao certo o dia e ano do nascimento de Jesus. Se comemora no dia 25, convencionalmente, a data de 25 de dezembro como um ano da era cristã. Nasceu pobre. O Evangelho fala pouco da infância de Jesus. Sabe-se que nasceu pobre, numa gruta, junto ao campo dos pastores, e foi colocado numa manjedoura porque José e Maria não acharam lugar na hospedaria da cidade. 40 dias após seu nascimento, Jesus foi levado ao templo de Jerusalém para fazer apresentação e consagração a Deus. Aos 12 anos, por ocasião da festa da Páscoa, Jesus ficou perdido no templo, foi encontrado 3 dias depois. E o Evangelho fala pouco da infância de Jesus. Da sua juventude, nada fala. Supõe-se que Jesus viveu a sua juventude ajudando no José na carpintaria, pois o Evangelho nos diz apenas isso. Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Depois disso, o Evangelho só volta a dar notícia de Jesus quando ele deveria estar com seus 30 anos de idade. Fala do batismo de Jesus no Rio Jordão por João Batista. Fala também que Jesus foi tentado pelo demônio no deserto. E em seguida Jesus dá início à sua pregação anunciando a chegada do reino de Deus, que é o núcleo central de sua mensagem. Nessa ocasião, o Senhor chama os primeiros discípulos e apresenta o resumo da mensagem de seu reino, as bem-aventuranças e todo o sermão da montanha. Jesus pregou durante 3 anos, primeiro na Galiléia, depois na Judéia. Os evangelistas contam que Jesus fez muito milagre, contou muitas parábolas. Os milagres sempre foram feitos não só para curar enfermos, mas também para provar a divindade e o poder de Jesus. As parábolas são comparações que Jesus fazia para chamar a atenção das pessoas.
e transmitir de maneira mais agradável a sua doutrina. Todas as palavras de Jesus foram palavras fortes e ditas com autoridade, mas os evangelistas registraram certos trechos que nos impressionam. Impressionante é, por exemplo, a acusação que Jesus fez aos escribas e fariseus, chamando-os de raça de víboras e geração adúltera. Igualmente fortes são as palavras de Jesus a respeito do juízo final. No espaço do Evangelho reservado à sua paixão e morte, Jesus institui a Eucaristia. A seguir, os evangelistas nos contam a traição de Judas, a infidelidade de Pedro, o julgamento iníquo do Senhor, a via dolorosa, as dolorosas cenas do Calvário, o amor e a sepultura de Jesus. A prova da ressurreição do Senhor tem duas partes: sepulcro vazio e, sobretudo, a sua aparição às piedosas mulheres e aos discípulos. Aí Jesus dá a eles o poder de perdoar os pecados, de pregar, de batizar. A ascensão do Senhor se deu num campo para os lados de Betânia. Depois de ter dado a Pedro o poder de chefiar toda a igreja, Jesus chamou o discípulo e saiu com ele para Betânia. Deu-lhe as últimas recomendações, abençoou-os e levou ao céu. A passagem de Jesus sobre a terra não só dividiu a história entre antes de Cristo e depois de Cristo, mas, sobretudo, sua passagem foi como uma linha divisória que dividiu a humanidade entre bons e maus, entre os que são de Deus e os que não são de Deus. Por isso, no fim do mundo, o Senhor voltará para julgar vivos e mortos. Bendito e louvado seja o teu nome santo, Senhor. Amém. Deus seja louvado.